Daniel Gaio é secretário nacional de Meio Ambiente da CUT. Daniel. Pronto. Tudo bem? Boa tarde, companheirada. Quero saudar e agradecer o Diese pelo convite, pela iniciativa e também junto com o Instituto Clima e Sociedade de organizar esse importante debate, discussão e como vocês, de todas as falas, se colocaram mais ou menos nesse sentido, uma discussão que é necessária, porém tardia, né? Nós já devíamos estar juntos discutindo isso há muito tempo e temos que seguir fortalecendo esses vínculos. Quero agradecer e também saudar esse desafio de ficar por último aqui nessa mesa. Não vou, de forma nenhuma, achar que tem poder de síntese aqui, muito pelo contrário, vou colocar algumas das colocações, mas com certeza o Caran, o Frazó e o Fernando me devem algumas cervejas. Tenho botado nessa berlinda. Mas eu vou fazer que nem acho que a Lidiane não está aí mais, né? Fazer que nem a Lidiane e vou mudar completamente a minha fala para poder dialogar um pouco com essas falas que eu acho extremamente importantes de como é que a gente constrói agendas de luta, que para mim são a mais importantes. É importante nós aprofundar, conhecer melhor, trocar experiências, mas o mais importante é construir a agenda de luta. E é isso que nós temos feito lá com os petroleiros lá no Rio Grande do Norte e agora na Bahia e no Nordeste como um todo, e chegamos, inclusive, a conclusões parecidas e desafios parecidos com esses que vocês estão relatando aqui. Então, para mudar completamente a minha fala, eu fiquei pensando aqui quando o Hermelindo resgatou a princesa Isabel aqui, eu já pensei, não, vou começar, acho que por aí, minha fala. Da tristeza que nós temos, assim, dessa triste tradição conservadora brasileira. Óbvio que ela não é só brasileira, mas como é que a gente tem essa triste tradição conservadora das transições lentas, graduais e seguras. E os seguras aí, extremamente entre aspas. Então, essa maldita lei da anistia, que alguns ainda temem comemorar, que deu aos exploradores do tráfico e da escravatura a alforria para eles e deu aos escravos a obrigação de sair um trabalho mais precário ainda para comprar, para juntar dinheiro, para botar na Caixa Econômica para comprar a sua alforria. Essa tradição de transição lenta, gradual e segura. O seguro a gente sabe muito bem para quem que é. Mesma coisa foi a tão falada e tão maldita também proclamação geral, proclamação da República, feita pela família imperial, lenta, gradual e segura para eles. A lei da anistia, para não dizer também, para chegar mais perto de nós, a lei da anistia que veio para salvar os agentes do Estado, os militares que promoviam os crimes, promoviam as torturas e promoviam a matança e as violências em nome do Estado aqui. E aí nós estamos, de novo, nos deparando, pelo que eu enxergo aqui, em outra transição que vai ser lenta, muito lenta no Brasil, que vai ser talvez gradual, e que certamente vai ser segura para o capitalismo. E o capitalismo tem se organizado bastante para isso. Quem paga por essas transições lentas, graduais e seguras são sempre os trabalhadores, são sempre as mulheres, são sempre os negros, são sempre as periferias, são sempre os interiores. Então, como é que a gente, em vez de brigar, e aí estamos corretíssimos, e aí até o Roberto, na provocação, coloca isso também. Em vez de brigar, como é que nós organizamos uma resistência de luta? Agenda, plano de luta coletivo para, primeiro, ter esse diagnóstico. Eu acho que essa tarefa do Diese de organizar uma mesa, um seminário como esse, nos coloca, algumas vezes, pensando contraditórios, mas contraditórios que nos ajudam a organizar. Então, como é que a gente organiza para intervir nessas malditas transições lentas, graduais e seguras para os donos do capital? E aí, para mim, é muito claro e evidente, e aí isso, um trabalho que a gente vem fazendo internacionalmente, dentro da CUT, que essa é uma transição lenta, gradual e segura para o capitalismo verde. Tudo isso que a Camila nos trouxe aqui, que também nós temos uma satisfação muito grande de fazer parte do Grupo Carta de Belém, a CUT participa e acumula e incorpora também muito conhecimento e muita agenda política através do Grupo Carta de Belém e essa perspectiva crítica, mas nós temos feito
cotidianamente esse esforço de trazer essa perspectiva crítica, que para nós é muito importante, para nós ter umas respostas, e umas respostas que olhem para o problema mesmo, e não para a causa, e não assim, para a causa e não para as falsas soluções, né? O capitalismo adora jogar essas falsas soluções fetichizadas, né? Porque eles vêm exatamente nessas comparações que você vem fazendo. Aí vem as falsas soluções, a fetichização do capitalismo verde para dizer que a descarbonização, não, vamos botar carro a bateria, carro elétrico, um monte de torre, espalhar placa solar para tudo quanto é lado, e nós vamos descarbonizar e com isso vamos salvar a humanidade. Claro que não. Óbvio que não. Essa transição que interessa a eles, interessa prosseguir no ciclo de acumulação ou intensificar esse ciclo de acumulação com tudo isso que a Camila estava dizendo aqui, essa avalanche da digitalização e do sequestro das nossas vidas no processo de digitalização, inclusive dos nossos corpos, mas do nosso serviço, do nosso trabalho, de tudo. Então, não é... Eu acho que... Não, e o Frazói estava chamando o Marina aqui de pessimista, mas eu até brinquei, até mandei mensagem para ele. Porra, se defende aí, meu, porque o que nós estamos trabalhando é com realismo. E aí, para seguir ainda mais a tradição brasileira, latino-americana, incorporando até a perspectiva, para mim, o que nós temos de mais rico na literatura, que é o realismo fantástico, porque incorpora uma surrealidade, assim, que Gabriel Garcia Marques, lá dentro da Colômbia, em cima das minas de carvão, lá não conseguiria imaginar umas Macondo como é Candiota, umas Macondo como estão em tudo quanto é lugar surreal, onde a gente vê essas pseudo-transições. Então, nós temos pensado bastante em como organizar essas agendas. Não começamos aqui pelo setor pelos trabalhadores do carvão, porque para nós era circunstancialmente mais interessante, para começar uma análise mais pé no chão, começar pela transição que os trabalhadores do petróleo estavam sofrendo lá no Rio Grande do Norte. Praticamente todos os postos em terra estavam sendo fechados, desativados, os que não estavam sendo privatizados. E, junto com isso, uma avalanche de investimento na energia eólica, na energia solar. E quando nós olhávamos, e isso eu dizia quando viajava internacionalmente, inclusive para a companheira Montserrat, que tanto citou o nosso trabalho ali, mas que nós estamos tendo essa clareza de sempre apresentar uma perspectiva crítica disso da transição justa, que a transição justa sim tem que incorporar, na nossa opinião, tem que incorporar o princípio da descarbonização. Agora, ele tem que incorporar dentro da perspectiva crítica que incorpore a justiça social, junto com a justiça ambiental, incorpora a democratização energética, a democratização hídrica e, obviamente, incorpore os direitos trabalhistas. E como é que a gente estabelece essa... Como é que primeiro, isso é visível? Quando eu vou dizer para um sindicalista europeu ou para o capitalismo verde. Eu chego lá e digo, no Brasil, quanto mais limpa é a energia, piores são os empregos. Os empregos no setor, mais do que todos os gastos minerais e todos os riscos a terras indígenas, a desflorestação na Amazônia, que a mineração para produzir as placas solares, ou para produzir a série de baterias, ou para arrancar aquele monte de cobre que vai ser preciso para essa eletrificação veicular. Para além, não é mais, mas para além disso, quando eu chego numa planta solar lá no Rio Grande do Norte ou na Bahia, não tem trabalhador lá. Os que têm estão trabalhando por aplicativo, sem jornada de trabalho, terceirizado, quarteirizado, com salário que eles não conseguem calcular, porque eles recebem no fim do mês uma planilha para dizer, não, esse mês trabalhou tanto, vai receber tanto, por conta dessa reforma trabalhista. E boa parte dos trabalhadores do petróleo continua lá uma luta, pelo menos para a refinaria Clara Camarão, lá no Rio Grande do Norte, se manter, já está no plano de investimento, acho que já está dando como perdida, né? Não sei, o Raimundo pode nos dizer, mas uma série de impactos para os trabalhadores que tinham bons salários, não tão bons quanto a gente queria, mas bons salários, razoáveis condições de trabalho, convenção coletiva, negociação salarial, o sindicato podia entrar lá, o sindicato estava lá dentro, negociava. Numa planta solar, o sindicato não entra. O sindicato dos eletricitários não entra numa planta solar. Precisa de uma série de autorizações para conversar com 3, 4, 5 trabalhadores que estão lá dentro dando manutenção, aí seja dos trabalhadores elétricos, seja dos trabalhadores da metalurgia que estão lá fazendo manutenção. Então, essa transição não é nada justa. E essa perspectiva nós
incorporamos no trabalho que a gente vem fazendo na CUT, incorporamos no trabalho que a gente vem dialogando com os trabalhadores da Petrobras, do setor elétrico lá também no Nordeste, e queremos incorporar na perspectiva nossa das centrais sindicais. Acho que, não sei se foi a Montserrat talvez citou um espaço que nós estamos interessante, importante, e que dialoga muito com várias outras entidades, inclusive a Tony está lá nesse esforço também do ICS, lá no Senado, que está sendo lançada hoje, era para eu estar lá, mas eu preferi, optei por estar aqui nesse debate, que eu achei muito mais estratégico e importante, mas hoje está sendo lançado o relatório final lá do Fórum da Geração Ecológica. Um esforço tremendo de várias entidades, mas nossa, dos trabalhadores, dos movimentos sociais, mas também um esforço tremendo do agronegócio, das indústrias, da eólica, solares, para construir uma perspectiva, ali pelo menos foi mais ou menos dialogada, mediada pelo Jacques Wagner, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, de construir parâmetros, marcos legais para esse processo de transição, pelo menos estabelecendo um diálogo. Nós conseguimos ali, representando o Fórum das Centrais, de todas as centrais sindicais, construir pelo menos interferências na construção desses marcos legais ali, seja essas já reais, como eólica e solar, a microgeração distribuída, ou essas que são ainda da utopia não, da perspectiva do capitalismo verde, que é a energia, que é o hidrogênio verde, que esse é uma discussão à parte que nós temos que fazer, que esse é um dos mais absurdos, inclusive, a serem discutidos, porque é isso, né? Não sabemos nem para que serve, e a indústria brasileira não vai nem saber para que serve o hidrogênio verde, porque todas as plantas é para fazer amônia, é para transformar, para gerar energia, para resolver o problema europeu. Então, assim, o que nós queremos, qual que é o papel que nós estamos desempenhando hoje? Não, primeiro para terminar essa história lá do Senado. Então, nós estamos juntos, tentando, obviamente, ainda mais na conjuntura horrorosa como essa, incidir, ou seja, esse Senado vai passar lá o marco legal do hidrogênio verde. Pronto, então colocar lá observações ao trabalho, a qualidade de trabalho, as convenções coletivas e a negociação salarial dentro dessas plantas que vão surgir, porque vão acabar surgindo, e como, junto com isso, organizar o processo de transição para outros trabalhadores de outros setores. Como, por exemplo, lá no Nordeste, com tanto trabalhador da indústria do petróleo, da Petrobras, perdendo emprego, e alguns sendo sublocados em trabalhos muito piores nas chamadas energias verdes. Então, como é que a gente organiza isso? E o que está muito claro para nós, e eu acho que com isso, para não alongar muito, que eu não sei qual era o meu tempo, então eu vou já encerrando e sem falar muito do que eu estava pretendendo no começo. O que está muito evidente para nós? Que nós estamos, e aí faz parte desse cenário catastrófico, mas do realismo fantástico que a Camila colocava, nós estamos dentro de uma avalanche colonial, neocolonial. É o colonialismo na sua essência e na sua mais pura síntese que nós estamos vivendo agora. Mas um colonialismo numa velocidade tão tremenda que é isso. Nós vamos começar a produzir uma série de coisas que nós não precisamos, não queremos, não temos para que usar, só para resolver os problemas dos net zero dos outros, ou da descarbonização dos outros. Óbvio, o problema do aquecimento global, e eu acredito nele, como já fui para alguns lugares onde eu vejo os impactos, eu acredito, ele existe. Agora, não é economizando no chuveiro, como a Coca-Cola de vez em quando fala para a gente fazer, ou demitindo os trabalhadores da indústria do carvão para eles trabalhar subempregado ou depois ir para outras indústrias terceirizadas ou quarteirizadas, que vai se resolver. É modelo. Para mim, é discussão de modelo. E aí, tem uma discussão que aí talvez ela é mais profunda ainda para nós. Eu acho que não nos coloca em lados opostos aqui de jeito nenhum, mas nos coloca numa reflexão que é mais distante da nossa realidade de chão de fábrica ali, porque é isso que a gente tenta fazer. Como é que a gente organiza esse trabalho que é o chão de fábrica, que é a realidade efetiva dos trabalhadores da energia eólica, fotovoltaica, da energia do petróleo, do óleo, do gás, mas nós queremos discutir também modelo de produção.
E aí, por isso, e nós orgulhamos muito da nossa história, principalmente esse debate que a CUT faz sobre meio ambiente, que começou lá com Chico Mendes, começou um pouquinho antes até, mas Chico Mendes, em 1988, Chico Mendes vira dirigente da CUT. 2 meses depois, ele é assassinado. 2 meses antes, ao virar dirigente da CUT, naquele congresso, ele apresentava ali uma tese do sindicato dele lá de Chapuri, que versava sobre um trabalho que eles já estavam trabalhando nos seus territórios sobre a União dos Povos da Floresta, que ali uniram, por uma mesma causa, os trabalhadores seringueiros, os trabalhadores rurais, os camponeses e os indígenas, que até então era porrada, tiro, porrada e bomba entre nós mesmos. E é isso que todas essas transições lentas, graduais e seguras tentam fazer. Botou os negros para competir entre eles para comprar a sua própria liberdade. Botou os que lutaram contra a maldita ditadura para abrir mão e ter que olhar, de vez em quando, passeando na rua, no shopping, um torturador, para poder conseguir trazer os outros que estavam fora, exilados. E essa transição é isso que ela tem feito conosco, tem nos colocado para brigar. E nós não podemos brigar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não podemos brigar. Por mais que tenhamos algumas diferenças de vez em quando, esse 1,5 grau vai impactar como? Vai impactar quanto? É o carvão? Ou o carvão, qual é o percentual de impacto do carvão? Qual é o percentual do impacto da energia eólica? Qual é o percentual da eletrificação? Por isso que, para nós não brigarmos, inclusive, nesses pontos, ou até resolvermos as poucas diferenças, porque isso para mim não é briga, contradições não são brigas, a gente vai dialogando sobre elas, eu acho que é importante para nós discutir modelo. Portanto, se tem uma coisa... Para mim, o que seria a resposta dos trabalhadores, eu não digo nem só dos sindicalizados ou dos sindicatos, digo dos trabalhadores, e por isso essas alianças para nós são importantes, com o MAB, com o MST, com o MTST, com todo mundo. O que é importante para nós? Produzir menos. Para que nós precisamos produzir desse tanto? Para que nós precisamos continuar enchendo o mundo de porcaria que a gente não precisa? E que nós aqui, todos nós que estamos nessa sala, porque ninguém aqui, com certeza, se tiver alguém, avisa que levanta a mão quem paga a cerveja no final. Mas ninguém aqui ganha mais de 50, 60, 70, 80 mil reais por mês. Né? Tem muitos aqui que ganham, tem muitos lá fora que ganham só com dividendo, ganham isso por dia, às vezes. Né? Só com dividendo do carvão, ou do petróleo, ou das fotovoltaicas lá, ganham isso por dia. Mas nós não precisamos produzir o tanto que nós produzimos. Esse é o fato. E não produzir não significa deixar de gerar emprego. E isso nós temos conversado, inclusive, com o Lula. Óbvio que nós acertamos mais do que erramos, na minha opinião. O governo Lula acertou mais do que errou. Mas tem alguns erros para serem revistos. E essa perspectiva do produtivismo é uma que tem que ser superada. Nós não precisamos produzir o tanto que produzimos, e não é só produzindo mais mercadoria que a gente gera mais emprego. Os empregos podem ser gerados, e muito bem gerados, em setores muito mais importantes e que dão muito mais satisfação até para o trabalhador. Na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, nos cuidados, o trabalho dos cuidados, principalmente, aí as mulheres são levadas a ocupar a maior parte desses postos que não são remunerados, não são reconhecidos. Então, esses trabalhos têm que ser reconhecidos, têm que ser super bem remunerados. Então, tem vários trabalhos que já são exercidos, inclusive por esse que as estatísticas aí, de vez em quando chamam de desocupados, né? Os caras não estão desocupados, esse povo está desempregado aí, hoje trabalha muito mais do que quem está com carteira assinada, muito mais. E são lá incorporados na categoria dos desocupados, ou pior, dos desalentados. Então, nós temos que reconhecer que todo trabalho humano tem que ser digno e todo trabalho digno tem que ser remunerado. E essa é uma luta que nos une. Pronto, aí nós não vamos brigar. E mais do que isso, o trabalho produtivo que ainda tiver que ser feito nas transições que tiverem que ser feitas, eles têm que ser feitos com qualidade, com dignidade, com segurança do local do trabalho e com redução da jornada. E se nós reduzirmos jornada, nós temos condição de manter
todos os empregos e ocupar pelo menos metade dos 11 milhões que estão desempregados hoje e voltar a dar alento para esses que são chamados desalentados. Então, para nós discutir modelo de produção, não é só uma utopia, é uma necessidade. Ela, assim como utopia é um horizonte que nos move, nos bota a caminhar, mas ela também tem que organizar a nossa luta e ação, e por isso, nessa perspectiva, eu acho que a gente reorganiza a unidade que é tão importante para nós nas centrais, de defender os empregos de qualidade, mas também defender um horizonte onde trabalho escravo, ou análogo à escravidão, ou quarteirizado, ou terceirizado, não exista nem para os trabalhadores do carvão, nem para os trabalhadores da mineração, nem para os trabalhadores da energia eólica, solar e voltaica, e que nós possamos decidir, nós trabalhadores, o que é importante nós produzirmos. Que aí que tem um país que com consulta, com participação, com a democracia real, nós possamos decidir para que nós vamos produzir essa porra desse hidrogênio verde aqui, verde ou azul ou amarelo, ou qual cor do hidrogênio for. Se tiver uma razão discutida por nós, decidida por nós, sim, vamos produzir, se fizer sentido. E o que não fizer sentido, nós não vamos produzir. E nós temos que ter essa capacidade. Eu acho que a América Latina vai passar por um momento muito interessante. O debate da Constituinte que está sendo feito no Chile versa muito sobre isso. O debate, espero eu, que a Colômbia vá fazer, vai versar sobre isso. Queremos nós, se já estamos incididos, temos conversado muito com quem está construindo o programa de governo do Lula. Tem que incidir nisso, e o William Nozak e outros companheiros que estão lá têm ouvidos e olhos atentos para isso também. O México e a Argentina, acho que mais ainda, a Argentina é triste ver a situação da Argentina, mas o México é um alerta para nós também, porque não basta só eleger um presidente, um programa, e essa luta é nossa, de todos nós, nos une também, mas nós temos que eleger um parlamento. O México não conseguiu implementar boa parte das mudanças significativas, importantes para a classe trabalhadora e também para a descarbonização, porque o presidente foi derrotado no parlamento. Então, se nós não fizermos um parlamento forte, não adianta, nós vamos continuar batendo cabeça, e aí é aquilo que o companheiro estava falando, nós vamos chegar lá naquele congresso, vamos ser ouvidos por poucos, vamos lutar para conseguir um adesivozinho para entrar naquela miséria daquele prédio que não tem nada de casa do povo. Portanto, essa luta é nossa, ela tem que ser travada lá naquele congresso, mas principalmente ela tem que ser feita no local de trabalho e nas ruas, no local de moradia do povo, e ela coletiva, nós centrais, e nós movimentos sociais, e nós povo. Obrigado.